Nessa videoaula a gente vai saber um pouco mais sobre as posições básicas no sistema mongiano. É muito importante que vocês estudem devagar, tomem seu tempo, para entender um pouco mais a posição das arestas e faces no sistema mongiano. Basicamente, no sistema mongiano, nós temos 3 posições básicas. A primeira posição é quando a aresta ou face está paralela. A segunda posição é quando a aresta ou face está perpendicular. E a terceira posição é quando a aresta ou face está oblíqua. Ok? O que é que acontece com as arestas e faces de uma peça quando elas estão paralelas, perpendicular e oblíquas? A primeira posição, que é a paralela, eu vou usar como exemplo essa caneta. Ok? Eu estou vendo essa caneta e eu posso ver essa caneta nessas 3 posições. A gente vai trabalhar basicamente como se a caneta fosse uma aresta. Então, eu estou vendo a caneta e ela está paralela a mim. Então, significa que eu estou vendo toda a extensão dela, todo o tamanho dela está paralelo a mim, que eu estou paralela ao plano de projeção. Então, significa que o observador, ele vai ver essa caneta em verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza significa nas suas grandezas reais. Nesse caso, o observador está vendo toda a extensão dessa caneta, tá? No caso aqui, as projetantes estão, o observador tende a infinito, as projetantes estão paralelas entre si. E aí, quando essa caneta for projetada no plano de projeção, ela vai ser projetada em verdadeira grandeza. Nesse caso aqui, digamos que a gente esteja vendo a face frontal dessa caneta. Significa que as larguras e as alturas dessa caneta estão em verdadeira grandeza. Estão em medidas reais, né? Então, a posição paralela, ela me oferece arestas e faces em verdadeira grandeza. É muito importante essa percepção, porque aqui eu estou dando como exemplo uma simples caneta, mas à medida que o curso for avançando, vocês vão se deparar com peças um pouco mais trabalhosas, com muitas faces. Então é importante perceber a posição de cada face com relação ao plano de projeção. Com relação à segunda posição, que é perpendicular, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a posição paralela. Então, eu tenho essa caneta, a minha primeira posição ela estava paralela a mim, então eu estava vendo a caneta em toda a sua extensão, em toda a sua real grandeza, suas reais medidas, e agora eu vou ver a caneta perpendicular a mim. Então, eu estou basicamente vendo apenas a tampa dessa caneta, tá? Aqui no esquema, fica da seguinte forma, eu tenho o meu observador e estou aqui com a minha caneta. Então, esse observador, ele vai ver basicamente a tampa dessa caneta. Como ele está vendo a caneta de cima, então ele veria aqui larguras e profundidades. Essa também é uma posição bem interessante, bem especial, porque ela confunde bastante quem está observando um desenho técnico, porque nessa posição a gente diz que a aresta, no caso, se isso daqui fosse uma aresta, eu estaria trabalhando apenas com uma medida. Então, essa aresta toda, que seria uma linha, ela estaria sendo reduzida a um ponto. Essa reduzida a um ponto a gente chama de vista básica. Ou vista de topo. Vocês também podem encontrar isso nos livros. E aí, essa posição é bastante interessante, porque ela confunde. Então, uma reta que eu esteja observando, uma aresta, a aresta inteira vai ficar reduzida a um ponto.
E é importante, na hora que a gente esteja lendo o desenho técnico, a gente entenda quais são as arestas. Eu estou vendo um ponto, de repente, em uma vista, e de repente aquele ponto significa uma aresta inteira que está ali em vista básica. Então é importante atentar para isso. Com relação à última posição, é a posição oblíqua. Vou utilizar o mesmo exemplo que é a caneta. Paralela, perpendicular e oblíqua. Eu estou vendo a caneta, mas eu não estou vendo a caneta em toda a sua extensão. O que chega para mim aqui na projeção é um tamanho reduzido. Vamos observar aqui também no esquema. A caneta está oblíqua ao observador. Então, ó, o que chega para o observador de tamanho dessa caneta é isso. Então, a caneta vai aparecer com uma medida reduzida. No caso, a caneta está simulando uma aresta. Então, a aresta vai ser projetada em tamanho reduzido. Observem a posição paralela que me deu a caneta em sua real medida. E observem agora a caneta sendo mostrada obliquamente. Então, ele vai me dar uma medida, vai me mostrar o objeto, seja uma aresta, seja uma face, só que em medida reduzida. E isso também é importante bastante ter cuidado com isso, porque você de repente está observando uma aresta ali e a aresta não está sendo mostrada em sua real medida. Bom, eu entendo que essa é uma conceituação bem abstrata e, na verdade, quando vocês começarem a colocar em prática a visualização dessas faces e arestas, vocês vão começar a entender as posições. E, de repente, eu posso ter uma peça que tenha várias arestas e faces e cada uma delas, por exemplo, pode estar numa posição diferente dessa, compondo essa imagem da peça. A gente vai avançar nos estudos e vocês vão ver isso posteriormente nessa mesma competência.